Quando Deus se cala, a alma estremece. O coração, perdido entre perguntas sem resposta, se contorce na escuridão de noites longas demais. A oração é feita, o clamor é lançado aos céus, mas o céu permanece fechado, surdo, imóvel. Nenhuma resposta, nenhum sinal, apenas o silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de um peso quase insuportável. É nesse lugar de sombra, nesse vale onde até a esperança parece se perder, que muitos abandonam a fé. Mas é também ali que os mais fortes são forjados, porque o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Você já esteve ali, no fundo do poço, onde até a luz parece zombar da sua dor? Já buscou respostas e recebeu apenas silêncio? Não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele estava trabalhando em algo maior do que você podia compreender. O silêncio de Deus não é o fim, é o intervalo. É o tempo entre a semente lançada e o milagre que brota. Mas nesse tempo, nesse espaço entre a dor e a resposta, a alma grita, e Deus se cala. Jó conheceu esse silêncio. Um homem íntegro, temente a Deus, que perdeu tudo. Filhos, bens, saúde, amigos. Até sua esposa, confusa e ferida, lhe diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó não ouve Deus, só escuta o vento, a dor, o escárnio, o silêncio, e mesmo assim não abandona sua fé. É no silêncio que Jó é testado, e é no silêncio que ele cresce, porque Deus não estava ausente, Ele estava assistindo, moldando, e no tempo certo restaurou tudo em dobro. O silêncio preparou o palco do milagre. Quantos de nós, como Jó, estamos sendo observados por céus que parecem calados? Acreditamos que o silêncio é castigo, quando na verdade é estratégia divina. Deus está calado, mas está presente. Ele não responde, mas sustenta, e quando finalmente rompe o silêncio, é para revelar algo tão poderoso que muda tudo. Mas até lá, o silêncio fere, quebra, expõe nossas fraquezas, revela nossas verdades. É nesse momento que o inimigo sussurra, teu Deus te abandonou. Mas ele mente como mentiu para Eva, como mentiu para Jesus no deserto, porque o silêncio não é abandono, é preparação. Jesus, no Getsêmani, suou sangue enquanto seus discípulos dormiam. Ele orou, suplicou, clamou e o Pai silenciou. Nenhum trovão, nenhuma pomba, apenas o peso da cruz à frente. Mas foi nesse silêncio que o maior milagre da humanidade foi preparado. A salvação, a redenção, a vitória sobre a morte. Você pode estar nesse exato momento no Getsêmani da sua vida, esperando um sinal, um socorro, uma voz, e tudo o que recebe é silêncio. Mas não desista, não pare, não retroceda, porque o céu pode estar silencioso, mas o trono não está vazio. Deus está vendo, está ouvindo, está anotando cada lágrima, cada suspiro. Ele está no comando mesmo quando parece ausente. O silêncio dele carrega planos que os nossos olhos não conseguem ver. Lembre-se de Lázaro. Já fazia 4 dias. A morte havia vencido. O corpo cheirava mal. Marta e Maria choravam. Jesus demorou. E quando chegou, parecia tarde demais. Mas foi no silêncio da morte que a glória de Deus se manifestou. Lázaro, vem para fora. O milagre aconteceu quando todos já haviam perdido a esperança. Deus não se apressa. Ele não é limitado pelo tempo. Ele chega no momento exato em que o milagre glorificará os... Mas por que Deus se calaria? Justo no momento em que mais precisamos dele, é nesse lugar, nesse vale escuro e silencioso, que aprendemos as lições mais profundas da fé. Quando o céu parece fechado, quando a oração ecoa no vazio, quando as lágrimas não trazem alívio, é aí que Deus está mais perto, mesmo que tudo diga o contrário. Na Bíblia, há muitos momentos assim. Lembra-se de Abraão? Deus o chamou, deu-lhe uma promessa grandiosa, mas por longos anos, silêncio. O filho da promessa não vinha, e o tempo passava.
Abraão via sua fé ser testada no deserto do silêncio divino. Mas o que Abraão não sabia é que o silêncio de Deus não era ausência, era construção, era preparação para o milagre que mudaria a história da humanidade. E quantos de nós não estamos vivendo esse mesmo processo? Oramos, clamamos, jejuamos e o céu parece mudo, mas na verdade Deus está trabalhando em silêncio, lapidando nossa fé, curando feridas invisíveis, destruindo fortalezas que nos impediriam de viver o milagre. Quando Deus se cala, Ele está agindo de maneira mais profunda. O silêncio dele é o solo onde a confiança verdadeira germina. É quando aprendemos a andar, não por vista, mas por fé. E se você está nesse tempo, nesse silêncio que incomoda, que machuca, saiba, você não está esquecido, você está sendo preparado. Assim como José, jogado no poço pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão, anos se passaram e Deus permaneceu em silêncio. Mas no tempo certo, José foi exaltado e entendeu tudo aquilo que parecia abandono era, na verdade, direção. O silêncio de Deus é um palco sagrado, onde Ele escreve os capítulos mais poderosos da nossa história. É nesse silêncio que Ele remove o orgulho, fortalece o caráter, nos faz depender apenas dEle. Você pode não ver, pode não sentir, mas Ele está ali, nos bastidores, preparando o cenário, alinhando pessoas, circunstâncias e até o tempo. A dor de hoje será testemunho amanhã. O vazio de agora será cheio da glória mais adiante. Você se lembra de Marta e Maria? Elas mandaram chamar Jesus, porque Lázaro estava doente. Esperavam que ele viesse correndo, mas Jesus se atrasou, de propósito. Lázaro morreu e Jesus não apareceu. O que parecia indiferença era plano divino. Jesus chegou depois, mas não era tarde. Era o tempo certo para o milagre maior. O silêncio de Deus prepara o terreno para a ressurreição. Quantos de nós queremos um milagre, mas ainda não estamos prontos para ele? Deus se cala, porque está trabalhando em nosso interior, removendo a pressa, a ansiedade, o controle. Está nos ensinando a confiar, mesmo quando tudo grita o contrário. E quando confiamos no silêncio, experimentamos uma fé mais pura. Uma fé que não depende de sinais nem de emoções, mas de uma certeza: Deus é fiel, mesmo em silêncio. Lembra de Jesus no Getsêmani? Ele orou, chorou, suou sangue, e o Pai permaneceu em silêncio. A cruz se aproximava, e mesmo assim, Deus não respondeu como antes, mas foi nesse silêncio que o plano da salvação foi consumado. Se até Jesus passou pelo silêncio do Pai, por que achamos que não passaremos? O silêncio não é castigo, é processo, é sagrado, é doloroso, mas necessário. E enquanto você atravessa esse tempo, lembre-se, o céu pode estar silencioso, mas o coração de Deus nunca deixou de bater por você. Ele vê sua dor, suas lágrimas, seus pensamentos mais ocultos. Ele conhece o clamor que não sai em palavras e está guardando cada suspiro seu. No tempo certo, ele virá. E quando vier, será com resposta, com cura, com justiça, com milagre. A promessa ainda está de pé. O silêncio só está dando forma a algo eterno. Você não será envergonhado. Você não ficará nesse vale para sempre. Deus é especialista em transformar desertos em jardins, e quando Ele falar, tudo fará sentido. Cada lágrima será recompensada. Cada noite sem dormir será lembrada como parte do milagre. O silêncio que te machuca hoje será a canção de vitória que você cantará amanhã. Não desista, não pare de crer, não pare de orar, não pare de esperar. Deus não se esqueceu de você. Ele só está preparando o momento certo para te surpreender. Se essa mensagem falou com você, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.
Adquira nosso e-book com orações e reflexões poderosas por um preço simbólico. E se desejar abençoar esse canal com uma oferta de amor, o Pix está na descrição. Que Deus abençoe sua vida. E lembre-se, o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele está preparando algo grandioso.